Imagina o Subaru, que possui o retorno através da morte, que o obriga a voltar sempre que ele é derrotado de centenas de formas diferentes. Mas agora, cada vez que o Subaru for escalonado pro Vasco da Gama, ele vai estar alimentando uma entidade capaz de rivalizar com os maiores monstros de Jujutsu Kaisen. E aí surge uma pergunta: e se ao invés da Beatrice ser a sua principal parceira, o Subaru fosse o recipiente da Rainha das Maldições, Hikorimoto, de Jujutsu Kaisen? Será que a Elsa ainda seria uma ameaça grande pra ele? E o Perogyose, ele conseguiria derrotá-lo? E mais importante do que tudo isso, o Reinhard precisaria finalmente lutar a sério para ter uma chance do Subaru vencer? Hoje vamos analisar absolutamente tudo e um pouco mais sobre isso. Então, como isso funcionaria? Bom, primeiro precisamos adaptar a Rika para o universo de Re:Zero. A versão utilizada será a Rika original, a Rainha das Maldições, ligada ao Yutokotsu antes de ser libertada por ele no filme. Essa Rika possui um volume praticamente inesgotável de energia amaldiçoada, além de uma força monstruosa, uma enorme resistência e obediência apenas ao seu recipiente por causa do vínculo emocional, que no caso aqui vai ser o Subaru. Então, nesse cenário, ao chegar em Lugnica, em vez da Satella entregar apenas o retorno pela morte, ela também faz o Subaru se tornar o recipiente da Hikorimoto. Logo, o Subaru já iniciaria aqui, possuindo um encosto atrás dele, que seria, a Rainha das Maldições. Mas o que o Subaru ganharia com isso? Aqui começa a parte interessante. A primeira coisa que ele recebe é uma força física. O Subaru normalmente possui atributos humanos, mas com a Rika, tudo isso muda. Mesmo quando apenas parcialmente manifestada, a Rika consegue dominar feiticeiros extremamente fortes apenas usando sua força física. Portanto, isso torna o Subaru uma pessoa muito mais capaz de enfrentar os seus oponentes. Assim, ele deixa de ser incapaz de lutar e consegue literalmente enfrentar usuários de magia corpo a corpo diretamente. Tudo bem que essa força inteira não é do Subaru em si, mas utilizando a Rika como uma extensão de si próprio, ele consegue sim ser um usuário extremamente formidável. Já falando sobre o seu segundo atributo que ele receberia, seria a defesa, e esse talvez seja o maior buff que o Subaru poderia receber, já que o Subaru sempre acaba indo de F porque é extremamente frágil, Ele tem a durabilidade de um humano comum no universo de praticamente todos os personagens serem monstros. Mas agora com a Rika, ele simplesmente tem uma guarda-costas ali que vai protegê-lo, não importa o que aconteça. Ela já mostrou inúmeras vezes que reage automaticamente para defender o seu usuário, então isso significa que flechas, facadas, explosões, ataques surpresas, tudo isso pode ser interceptado pela Rika antes mesmo de atingir o Subaru. Grande parte das mortes dos primeiros arcos simplesmente deixariam de existir só por conta disso. Outra coisa interessante é a sua reserva absurda de energia. No universo de Re:Zero, convertendo isso pra mana, cara, viraria um feito absurdo. A Rainha das Maldições possui uma quantidade gigantesca de energia amaldiçoada, ao ponto de ser considerada uma ameaça que nem mesmo os líderes do mundo Jujutsu tinham certeza de conseguir conter. E em Re:Zero, como eu falei, sendo convertido pra mana, o resultado disso é que o Subaru praticamente nunca ficaria sem energia, podendo utilizar esse reservatório o tempo inteiro. E também, já que estamos falando disso, temos que falar do armazenamento, já que a Rika funciona como um enorme arsenal. Ela pode guardar armas, ferramentas, itens, equipamentos. O Subaru poderia esconder espadas, chicotes, bombas, cristais mágicos, tudo dentro da Rika, lá ele. Então isso poderia sim ajudar demais o Subaru a longo prazo. E como eu citei pra vocês, a Satella teria dado tanto o retorno pela morte quanto a Rika pro Subaru. Logo, a gente precisa analisar como é que isso funcionaria. Porque quando o Subaru for de F e o tempo voltar, a Rika continua ligada à sua alma. Isso significa que ela também retorna junto com ele. Enquanto o Subaru aprende com cada vez que ele é derrotado, a Rika aprende junto. Ela passa a conhecer os padrões, os inimigos, as emboscadas, as estratégias. Cada loop transforma a dupla em um time cada vez mais eficiente e principalmente cada vez mais poderoso. E de tudo isso, se você não deixou o like ainda, deixa o like aí, cara, pelo amor de Deus, me ajuda aí no crescimento do canal. Compartilha, se inscreve, acessa o link da descrição depois que acabar esse vídeo, ou mesmo considere se tornar membro do canal, porque vai estar me ajudando demais, tá bom? Além de você estar recebendo benefícios exclusivos por assinar. E agora sim, vamos porque todo mundo espera, Vamos analisar cada um dos arcos aí do Subaru com a Rika. Eu vou tentar dar uma resumida, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas vamos lá que tem muita coisa pra acontecer. Bom, começando pelo primeiro arco então, o Subaru primeiramente nem seria emboscado pelos ladrões, afinal de contas, a partir do momento que o Subaru fosse até aquele beco pra secar as roupas dele e tudo mais, os ladrões não conseguiriam chegar perto dele ao notar uma aura extremamente densa e perigosa. Logo, o Subaru por tabela não estaria conhecendo a Emilia também, porque ela não teria ido até lá ajudar ele. O que poderia acontecer é do Subaru acabar esbarrando com ela de qualquer forma, já que ela estaria pelas redondezas ali procurando o brasão dela, ele teria visto a Felt e decidiria ajudar ela. Mesmo que nesse momento, o Puck e ela
dela estranhariam bastante o Subaru, já que eles notariam também essa presença igualmente perigosa. Então geraria ali um pequeno conflito logo de cara. Mesmo assim, o Subaru estaria disposto a tentar ajudar e parecendo tão confuso quanto ela, sem saber exatamente que poder é esse, o que está acontecendo com ele, ela decidiria instantaneamente ajudá-lo, já que de certa forma ela sente e sabe muito bem como é sentir esse deslocamento que o Subaru está sentindo em relação ao mundo como seus poderes, né? Mas tudo isso de qualquer forma só os levaria até o bar do Velho Ron, onde eles acabariam se encontrando com a Elsa. E na obra original vocês já sabem, né, que o Subaru vai de F diversas vezes, mas agora com a Rika, a Elsa encontra alguém protegido por um espírito monstruoso e extremamente perigoso. Mesmo que ela consiga atingir o Subaru, a Rika provavelmente rasgaria a Elsa antes mesmo do golpe fatal, e a luta terminaria muito mais rápido e sem a necessidade da intervenção do Reinhard. Porém, todos do bar ficariam horrorizados. Mas de qualquer forma, o Subaru iria até a mansão do Rosal, acabaria por conhecer as pessoas lá. A Aren claramente não gostaria dele logo de início, o que poderia criar alguns conflitos, principalmente caso ela tentasse atacar o Subaru, pois a Rika iria agir de acordo imediatamente e por consequência ocorreria um conflito bem difícil de resolver. E eu acredito que quem teria que apaziguar toda essa situação seria justamente o Subaru, evitando que a Rika machucasse a Aren e evitando que a Aren tentasse causar algum problema ali, tanto pra ele quanto pra Rika, o que provavelmente seria bem o inverso, né, já que a Rika, enfim, mas provavelmente ele conseguiria apaziguar as coisas e de uma vez por todas conseguiria fazer com que a Aren parasse de pelo menos tentar mandar o Subaru de F. E então eles descobririam sobre as maldições da floresta e o Subaru seria igualmente atacado pelos cães, porém dessa vez o Subaru possui ali, né, a Rika para ajudar ele a derrotar as centenas de cães demoníacos que apareceriam para tentar acabar com eles, e a Rika simplesmente pisaria na maioria, e ela também possui ataques em área enormes, logo não necessitaria nem da intervenção do Subaru para de fato lutar contra esses bichos. Esse arco praticamente acabaria imediatamente, além de que o Subaru seria muito bem visto, né, pelo vilarejo que ele teria ajudado ali. Já no terceiro arco, a Ascensão Real aconteceria praticamente da mesma forma, exceto pela humilhação. O Subaru não seria humilhado, afinal de contas as pessoas ali estariam com um certo pavor de querer intimidar uma criatura que poderia ser desperta a qualquer momento, graças ao envolvimento dela com o Subaru, né? Então ninguém gostaria de tentar provocar o Subaru, principalmente para não desencadear algum tipo de emoção extrema vinda da Rika. Mas certamente todos ali ficariam de olho no Subaru a partir do momento que eles descobriram sobre a existência dela, mas não fariam nada, afinal de contas o Subaru parece conseguir conter ela muito bem, e enquanto isso continuar, não tem necessidade de acabar tentando lutar contra o Subaru ou mesmo tentar desvincular a Rika dele. Afinal de contas os dois parecem estar começando a se dar muito bem. Afinal de contas o Subaru, mesmo que assustado e sem entender bulhufas do porquê que ela é tão obcecada por ele sabe que ela tá protegendo ele, tá ajudando ele. E isso, acima de qualquer coisa, é muito valioso pro Subaru. E então ocorreria o conflito da Baleia Branca, e aqui, com a ajuda da Rika, o Subaru faria a grande linha de frente ali e também provavelmente derrotaria a Baleia Branca sem muito esforço, graças também ao exército da Crunch e todo mundo ali junto. Mano, não tem nem o que dizer, velho. A Rika por si só já é bem poderosa, mas com todo o exército ali, ficaria muito difícil pra Baleia Branca ter alguma chance, e portanto eu acho até que o conflito seria reduzido de forma até que considerável, graças à intervenção da Rika. Claro que a Rika não é o ser mais poderoso de ReZero, claramente tem uma diferença brutal entre as maldições de Jujutsu Kaisen para as criaturas e bestas mágicas de ReZero, mas eu acredito sim que a Rika tá ali pelo menos no nível de bestas mágicas poderosas do mundo de ReZero, portanto a ajuda dela sim seria crucial para a derrota da Baleia Branca. E algo interessante de se analisar nesse Arif é que o Subaru seria a mente enquanto a Rika seria os punhos, né? É muito interessante pensar nessa dinâmica, já que o Subaru é literalmente o melhor estrategista ali de ReZero, enquanto que a Rika, né, seria o maior poder bruto que ele teria à disposição naquele momento. E já que estamos falando sobre isso, temos que falar também sobre o Betelgeuse, rapaziada. Agora começa uma luta interessante. As mãos invisíveis normalmente massacrariam o Subaru, mas agora com a Rika, ela consegue enxergar a energia espiritual, muito provavelmente, né, já que ela própria é meio que uma criatura feita de energia espiritual, então eu acho que faz todo sentido ela conseguir enxergar as mãos invisíveis juntamente com o Subaru. E outra coisa também interessante é que como ambos trabalham com entidades espirituais ligadas à alma do usuário, faz todo sentido assumir que ela conseguiria perceber ataques invisíveis por meio da energia sobrenatural. Então, não só as mãos invisíveis, mas qualquer outro ataque que fosse lançado pelo Subaru e que fosse aparentemente invisível a olho nu, com ela ali, não. Com ela o Subaru saberia exatamente o que está vindo na direção dele, como evitar de ser atingido. Então, mesmo que ele inicialmente não pudesse ter essa coordenação tão boa com a Rika e acabasse tendo algum problema com o Betelgeuse, o Subaru teria dezenas de loops para descobrir o funcionamento, e eu acredito que em menos de 2 loops o Subaru já conseguiria saber exatamente como fazer o Betelgeuse perder a sua maior vantagem e, por consequência, derrotar o Arcebispo. Já aqui no arco 4,
as coisas ficam mais difíceis, porque o verdadeiro problema desse arco não é força, é o psicológico, já que ele é a primeira intervenção, né, que ocorre ali da Equidna, da Sátila e das bruxas. As provações, tudo isso acontece nesse arco e nada disso é resolvido apenas com poder. Mesmo possuindo a Rika, o Subaru ainda precisaria enfrentar os seus próprios traumas. E na verdade, a Rika poderia até piorar isso e dificultar ainda mais a situação. Afinal de contas, ela também nasceu de sentimentos extremos. As duas entidades seriam praticamente manifestações físicas do sofrimento alheio, incluindo tudo isso na mente do Subaru, todos esses problemas, todas essas confusões mentais, todo o remorso, toda a culpa, tudo que ele sentia de ruim estaria sendo jogado ali, despejado literalmente no Subaru, e ele precisaria lidar com tudo isso e evitar enlouquecer, mesmo que ele chegasse à beira da loucura, muito provavelmente. Já a Rika e a Beatrice. Essa é uma interação maravilhosa, rapaziada, porque a Beatrice originalmente é a maior parceira do Subaru, né? Ela literalmente fez um contrato com ele e ambos são ligados até as suas almas. Então a Beatrice inicialmente odiaria a Rika, porque ela é praticamente uma maldição viva. Já a Rika provavelmente enxergaria a Beatrice como alguém tentando ocupar o seu espaço ao lado do Subaru. Então teríamos uma rivalidade constante ali entre as duas, e com o tempo as duas perceberiam que ambas querem proteger o Subaru de suas próprias maneiras, né? Cada uma tem a sua forma aí, por mais que a Rika acaba destruindo seus alvos, né, diferente da Beatrice. Mas a relação delas acabaria evoluindo para uma parceira desconfortável, mesmo que fosse inevitável, né? Já que o Subaru provavelmente seria ainda assim muito próximo da Beatrice. Eu acredito que o Subaru não iria se isolar, por exemplo, como o Yuta fez. Afinal de contas, o Yuta não sabia o que estava acontecendo. Ele só conseguiu se soltar mais ao decorrer do tempo. Já o Subaru ali, a essa altura, eu acredito que ele já não veria mais a Rika exatamente como um monstro que deve ser contido a todo custo. Afinal de contas, seus amigos também são bem poderosos e a Rika não simplesmente derrotaria eles tão facilmente. Então, por consequência, Subaru conseguiria explorar um pouco mais suas relações com os outros personagens e acabar se tornando mais próximo aí também da Beatrice. Já com a Sátila, agora vai um detalhe bem interessante, porque a Sátila também ama muito o Subaru, né? Caramba, mano, parando pra pensar, o Subaru é um galante, né, velho? Todo mundo gosta do Subaru em ReZero. Mas enfim, como a Sátila ama o Subaru e a Rika também, as duas possuem uma obsessão gigantesca em cima disso. Por isso até não faria muito sentido a Sátila invocar a Rika pra ficar com o Subaru. Mas vamos ignorar isso, vamos seguir o Arif, né? Talvez até poderíamos criar uma narrativa melhor aqui, dizendo que a Sátila criou como se fosse uma extensão dela própria para acompanhar o Subaru nessa jornada, já que a Rika, parando para pensar, tem um design até que bem interessante, né, já que ela é envolta em sombras, e de certa forma esse também é um dos principais fatores, uma das características mais predominantes aí da Sátila quando ela surge. Então seria bem interessante pensar que a Rika ali, na verdade, seria uma mini Sátilazinha que tá sempre seguindo o Subaru ali para onde quer que ele vá. Mas claro que se a gente for considerar a Rika em si, isso provavelmente criaria muitos conflitos, já que a Sátila detestaria ela própria. E aí surgiria a pergunta, né? Será que a Sátila permitiria outra entidade ligada tão profundamente ao Subaru quanto ela? Bom, rapaziada, talvez, ou talvez ela passasse a ver a Rika como uma rival. E isso sim geraria muitos conflitos, principalmente pro próprio Subaru, que correria um sério risco de acabar sendo atingido no meio do conflito entre as duas. Então eu acho que o que mais faria sentido talvez seria fazer com que ela fosse realmente uma extensão da Sátila, porque é justamente isso que faria sentido pra Sátila ter colocado a Rika ali, né, pra proteger o Subaru, mesmo que talvez ela não goste tanto dessa informação. Já sobre a personalidade, rapaziada, será que o Subaru mudaria a sua personalidade inicial por conta disso? E a resposta é que sim, rapaziada, ele mudaria muito, porque agora ele finalmente teria poder pra salvar as pessoas, e isso diminuiria bastante a sua sensação de impotência que ele sente por boa parte da história, né? Mas por outro lado, o excesso de confiança poderia surgir muito mais cedo e ele correria riscos muito maiores. Mas conhecendo o Subaru, eu não acho que ele se tornaria alguém totalmente arrogante, não. Eu só acho que sim, ele seria bem mais confiante do que o Yuta, por exemplo. Mas eu não acho que ele seria um problema ou se tornaria algum vilão, como acontece nas outras rotas. E agora outra questão importante, será que a Rika poderia copiar as magias? Aqui precisamos separar os sistemas. Em Jujutsu Kaisen, quem copia técnicas é o Yuta. A Rika atua apenas como suporte, armazenamento e meio para esse processo da cópia do Yuta, não sendo a origem da habilidade de cópia em si. Então, o Subaru não seria copiando magias de ReZero apenas por possuir a Rika. Entretanto, ela poderia armazenar armas mágicas e auxiliar o Subaru a usar seu enorme reservatório de energia em conjunto com outras habilidades, como sua afinidade com magia In, seu contato espiritual com Beatrice e também suas autoridades. E isso a gente está considerando só de ReZero original. Com a Rika ali poderia aumentar muito mais esse leque e ter uma vasta gama de habilidades extras que o Subaru poderia dominar.
Mais uma das coisas importantes que é bom a gente falar, as autoridades. Esse é o verdadeiro ponto absurdo, porque imagina só, o Retorno pela Morte, o Corleones, a Mão Invisível e a Rika, tudo funcionando ao mesmo tempo. Com isso, o Subaru poderia proteger os seus aliados com o Corleones, deixar a Rika lutar na linha de frente enquanto ele faz outra função, usar as Mãos Invisíveis como ataque surpresa e, caso tudo isso desse errado, retornar pela morte, mantendo todo o conhecimento adquirido e criando com isso novas estratégias. Mas claro, né, que nem tudo são flores e eu preciso citar aqui também as fraquezas. Existem vários problemas considerando esse what if. O primeiro é que o Subaru continua sendo humano, mesmo protegido pela Rika, um golpe letal que o atinja pode acabar mandando ele de F antes que ela própria consiga reagir, já que frequentemente vemos personagens que possuem velocidades extremamente elevadas comparadas ao mundo de Jujutsu Kaisen, logo sim, tem poderes ali que poderiam ter um tempo de resposta, né, um tempo de reação muito maior do que a Rika poderia suportar e por consequência a Rainha das Maldições poderia ser impotente em muitas dessas situações. Outra coisa importante é que o Reinhardt continua absurdamente poderoso. A Rika é extremamente forte, mas o Reinhardt possui uma quantidade absurda de bênçãos divinas e feitos que colocam seu nível muito acima da maioria dos personagens de ReZero. E o terceiro problema seriam as magias de selamento, porque se a Rika for selada, o Subaru perde praticamente todo o seu poder ofensivo, toda a sua autoestima, porque ele teria construído muita confiança em cima disso, e também literalmente 80% do seu arsenal no mínimo. E então no fim das contas, o que mais contaria aqui é o potencial que o Subaru poderia alcançar, porque cada loop transformaria o Subaru e a Rika em uma dupla ainda mais preparada, reduzindo drasticamente as chances de repetir os mesmos erros e por consequência avançar demais com isso. E no fim das contas, o Subaru se tornaria um dos personagens mais perigosos de ReZero, mas não apenas por causa da força da Rika. O verdadeiro diferencial seria a sinergia entre o Retorno pela Morte, que permite ele aprender infinitamente com os seus fracassos, e uma companheira capaz de protegê-lo, armazenar recursos e liberar um poder destrutivo digno da Rainha das Maldições. Ainda assim, desafios centrados em manipulação mental, autoridades extremamente complexas e figuras do nível do Reinhardt continuariam representando obstáculos reais para a dupla. Em outras palavras, o Subaru deixaria de ser um protagonista fraco, tentando sobreviver e proteger os outros, e passaria a ser um estrategista com poder de classe especial, ou no mínimo, muito poderoso. Mas ReZero continuaria sendo um mundo onde inteligência, vontade e resistência emocional importam tanto quanto força bruta e ataques coordenados. Mas no geral é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu achei realmente bem divertido esse what if, principalmente considerando as relações que o Subaru conseguiria desenvolver ao longo do tempo. Também achei muito interessante pensar nessa capacidade de armazenar poderes, né, já que o Subaru acaba carecendo bastante de magias, aqui não, ele possuiria um arsenal muito maior, muito mais consistente também, e conseguiria lutar de igual para igual com personagens muito mais poderosos que o nível dele em ReZero original, né, com o Subaru básico do jeito que ele é. Mas enfim, rapaziada, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta a opinião de vocês aí de forma respeitosa, senão seu comentário vai ser apagado. Muito obrigado aos membros do canal, sério, rapaziada, vocês são zicas demais. Muito obrigado mesmo por sempre estarem me ajudando e fortalecendo aí o conteúdo e o meu trabalho aqui no YouTube, belezinha? E é isso, rapaziada, não esqueçam de beber água, ajeitar a postura de vocês. Se quiser me ajudar, acesse os links aí na descrição que vai estar me ajudando demais. E comprando qualquer coisa na Amazon, pelos links aí, você já vai estar me garantindo aí um apoio absurdo. Ou mesmo mandando um pix aí, que vai me deixar muito feliz, tá bom? Então é isso, não esqueça de beber água, ajeitar a postura de vocês. Fiquem com Deus, um beijo e um queijo pra vocês, rapaziada, um coração invisível pra vocês também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!